registro tem que ser informado. O cadastro do INCRA informa o registro de imóveis e o registro de imóveis informa cada mudança no registro ao cadastro. E essa lei tem outros elementos muito interessantes. Um elemento é que, a partir do georreferenciamento, uma propriedade rural ela é legalmente definida, geometricamente definida, pelas coordenadas, e não por nenhum outro item, nenhum muro, nenhuma cerca, nenhum outro objeto acima do limite demarca a propriedade. A propriedade está demarcada pela coordenada. Consequentemente, o agrimensor tinha que aprender que, a partir deste georreferenciamento, a busca dos limites registrados na matrícula, não começa com buscar onde está o muro, ou onde está a cerca. Obviamente, isso não tinha mais nenhum sentido, porque eles não demarcam a propriedade. O agrimensor tinha que ir no INCRA ou no registro de imóveis, pegar lá as coordenadas e buscar com seu conhecimento da agrimensura, com equipamento GPS, teodolito, treina, tudo que ele aprendeu no seu curso, e buscar este ponto e buscar com esses instrumentos, aquele ponto que corresponde com as coordenadas que estão registradas no registro de imóvel. Nenhum outro ponto demarca a propriedade. E essa lei é muito clara, nesse ponto. Ela disse que o imóvel está definido, quer dizer, as coordenadas são definidoras. Então, nenhum outro objeto encontrado no campo é definidora. A lei fala só das coordenadas. Então, isso é muito importante. Com isso também, mudou a relação entre cadastro e registro de imóveis, porque a partir desse dia, o registro de imóveis não definia mais a delimitação da propriedade legal, porque ela está definida pelas coordenadas. Nessa lei está bem claramente escrito. Bom, 3 anos depois, vem uma pequena complementação que praticamente já está incluído na lei do georreferenciamento, porque é uma medida administrativa de definir as coordenadas e dizer aqui está o limite da propriedade. Bom, 2009, nós encontramos no Ministério da Cidade a primeira articulação do legislador brasileiro na história, sobre cadastro urbano. A palavra cadastro urbano existia só na cabeça de algumas pessoas, mas não estava escrito em nenhum documento oficial. E por isso, o prefeito de cada município podia definir o que é cadastro. Fizeram isso bastante bem, e outros bastante precário. Então, as diretrizes foram a primeira tentativa de criar uma vez definições, dizer o que é uma parcela, por exemplo, inclusive definições novas, o que é uma parcela, como ela se relaciona com as unidades que conhecemos já, lote e gleba, e assim. Nós definimos essa parcela nessa diretriz, que inclusive não é uma lei, ela é diretriz, ela é uma recomendação aos municípios como proceder. Provavelmente ela vai ser transformada algum dia próximo em lei, assim como está escrita como diretriz, ou adaptada,
a definição da parcela aqui como elemento novo, que é a menor unidade do cadastro. Então, o elemento do registro do cadastro é a parcela. Em muitos casos, a parcela é um lote. Em outros casos, ela é uma gleba. Mas em terceiros casos, ela é um pedaço de estrada, ou uma praça, ou um pedaço de rio, ou uma lagoa, ou outro território. A ideia da parcela é que quando somo as parcelas de um município, as parcelas cadastradas, eu sei exatamente a superfície do município. Não pode faltar nenhum metro quadrado. Quem acha que isso não é possível, pode ir ao próximo banco. Qualquer especialista de contas bancárias vai mostrar como é possível que todas as contas fecham com aquilo que o banco tem de patrimônio. Não pode faltar nenhum centavo. No cadastro não pode faltar nenhum metro quadrado quando se junta as parcelas para formar o município. Bom, em 2001, foi, na mesma lei do georreferenciamento, né, foi definido também que o Estado deve criar o CNIR, o CNIR, não? CNIR, CNIR. Então, ele foi, essa tarefa está lá nessa lei, né? Mas estava sob muito tempo meio morta nessa lei, e só mais ou menos 10 anos depois, né, o INCRA enxergou que ainda tem uma tarefa lá não concluída. E primeiras tentativas também de definir o que se pode fazer com este CNIR, né, terminaram em propostas, por exemplo, de, na analogia às diretrizes para o cadastro urbano, criar um cadastro bem semelhante, né, com parcelas, baseado em parcelas, né, onde se forma em forma de várias parcelas, por exemplo, uma gleba. Então, nós não sabemos quando este CNIR vai ser colocado em prática, por isso tem lá 2000XX. Eu espero que não vai ser 2100, porque aí o número não seria correto que está escrito, né? Então, bom, eu tenho já cartão amarelo aqui, né? Sim, quase amarelo já. Então, vou encerrar. Então, eu poderia falar muitos detalhes ainda que vão aparecer também nas mesas redondas, nas palestras nos próximos 2 dias, né? Vou me limitar apenas a explicar um pequeno detalhe, né, dos trabalhos dos últimos anos, né? O juiz comissário das medidas. Quando eu escutei pela primeira vez essa palavra, né, eu nem sabia o que era. E eu pensava, primeiro, porque, como qualquer outra pessoa, talvez, em um profissional de direito, né? Todo profissional que se chama de juiz é um profissional que tem alguma relação com direito, né? Então, eu pensava isso, mas logo depois eu tinha que aprender que ele não é área de direito, é a nossa área das medições, né? Ele é agrimensor. E entendia do levantamento das terras. E para essa figura apareceu pelo trabalho de mestrado, por coincidência, né, nos arquivos de Santa Catarina, mas depois enxergamos que todos os estados têm esses arquivos, que os estados que na época já existiam, né, têm arquivos semelhantes, e também juízes comissários, né. E esse juiz comissário era um medidor de terra, que tinha um carimbo do governador para carimbar as medições dele e de outros. E a partir deste momento do carimbo, essa medição
não podia mais ser questionável. Ela tinha um certo grau de fé pública. Não podia mais ser questionável. Então, a pessoa que se sentia prejudicada por um juiz comissário podia entrar na justiça, né? Mas era o único caminho para contestar. Essa descoberta nos arquivos de Santa Catarina estava feita pela senhora Madalena, que está aqui presente, né? Que me surpreendeu com esse acontecimento. Muitas vezes tem coisas que têm 3 centímetros de mofo acima que nos reportam coisas bastante interessantes e provavelmente atuais. Né? Porque depois de outras pesquisas descobrimos também que existe um decreto de 1854, né? Lá tem o número 1318, né? Que define o juiz comissário das medidas e descreve sua atribuição. É mais ou menos a mesma atribuição que temos hoje, que encontramos hoje em quase todos os países europeus, com nomes diferentes, porque só tem um país que fala português. Aí temos na Inglaterra é o Chartered Surveyor, na Áustria o engenheiro consulente, na França, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, geometra expert e assim por adiante. O único que sai um pouco dessa linha é o Chartered Surveyor, porque ele é bastante fragmentado, tem vários grupos de Chartered Surveyors, alguns são dedicados mais à corretagem de imóveis do que às medições. Então, e esses juízes comissários, eles têm a mesma atribuição como nosso juiz comissário do século XIX. Né? Ele, como disse aqui, procede à medição e demarcação das Seis Marias, mesmo que hoje não tem mais, né? Ou concessões do governo geral ou provincial sujeitas à revalidação, etc. etc. Né? Então, quando se entra na legislação que define a atribuição dos profissionais europeus, se encontra com palavras diferentes, praticamente com o mesmo conteúdo. Nós temos este juiz comissário em 15 países europeus. Canadá também tem ele, como exemplo de país não europeu. E o Brasil seria muito bem recomendado, e os agrimensores, né, seria muito bem recomendado de buscar um caminho, né, para reativar este juiz comissário e salvar ele para o século XXI. Né. Ele foi criado no século XIX, o que eu tinha lido sobre esse decreto, na briga entre o poder local e o poder central. Porque antes desse decreto, né, todas as decisões sobre demarcação de propriedade foram feitas centralmente no Brasil. Né. E essas decisões centrais tinham uma série de desvantagens, porque no centro não se conhecia as particulares do lugar, né? As particulares pessoais, climáticas, topográficas, né? Históricas, etc. Né? Então, o juiz comissário era uma pessoa no mesmo município ou na vizinhança, né? Que tinha conhecimento daquilo que ele levantava. Né? Ele podia também buscar testemunhos no local, né? Pessoas que podiam avaliar muito bem a situação de um determinado